Oi, começando o primeiro episódio do podcast Vida de Mãe. Vida de mãe real, né? Porque, ó, já tem o nenenzinho reclamando aqui na hora da gravação. Gente, eu sou a Fabi Santina, sou youtuber, sou autora de best-seller e mãe dessa belezinha aqui, minha filha Giovana, mais conhecida como Gigi, que tem 6 meses, né, meu amor? Fala pro pessoal. Ela veio pra transformar a minha vida, assim, virou minha vida de ponta cabeça, mas confesso que é uma bagunça boa, né? Uma bagunça boa. E foi assim, no meio do caos, da bagunça e das delícias que é ser mãe, que surgiu a ideia de fazer esse podcast. Eu já faço conteúdo no YouTube há mais de 10 anos e eu compartilho tudo da minha vida com quem me acompanha lá. Então, claro que na maternidade, na gravidez, não foi diferente. Eu mostrei tudo, né, filha? Tudo! Desde o momento que eu descobri que estava grávida, fazendo xixi lá nos testes de gravidez, esperando positivo. Até na descoberta do sexo do bebê, montando o quartinho, as dores, né, as emoções da gravidez. O parto, puerpério, amamentação, enfim, tudo, os perrengues real. E foi assim, mostrando tudo, que eu comecei a receber muitos comentários, né, quando eu comento sobre maternidade, falando assim, nossa, Fabi, você mostra uma maternidade real, os perrengues, coisa que eu nunca vi ninguém falando, ninguém mostrando. Eu falei, opa, peraí. Tem alguém reclamando aqui. Falei, opa, peraí, tá aí um podcast Vida de Mãe, pra mostrar a vida real, ó. A vida real é essa. A gente quer gravar, mas a filha não deixa. Não tô afim, mãe. Não. Então eu vou tirar ela aqui um pouquinho, porque ela não tá afim real. Vai com seu pai, vai com seu paizinho. Meu amor. Ai, gostosa. Gente, aqui é assim, tá? Eu tô falando de vida real, então a maternidade real, né? Então a gente tem que mostrar a realidade. É isso. A gente para, tira, volta e do jeito que der pra rolar. E aí, esse podcast Vida de Mãe vai ser pra falar sobre isso. Vida de mãe, maternidade real, experiências, troca de experiências, perrengues, coisas boas. Enfim, pra gente ver que a gente não tá sozinho, não se sentir sozinho nessa. E sempre vai ter um convidado super especial, que podem ser mães, futuras mamães, tentantes, gravidinhas, especialistas, enfim. E claro que vocês também podem sugerir temas, sugerir convidados. Ó, o podcast sai todo domingo ao meio-dia no meu canal do YouTube Fabi Santina, mas segue a gente também nas redes sociais, então tem o Instagram do podcast, que é Vida de Mãe Podcast, o meu Instagram pessoal, que é Fabi Santina, e tem também o canal de cortes do podcast, que é Cortes Vida de Mãe Podcast. Então já segue tudo lá para você não perder nada, acompanhar tudo e também sugerir convidados, temas, enfim, ficar ligadinho por tudo. E agora, assim, gente, esse é um episódio muito especial, porque é o primeiro episódio do podcast e também porque é Dia das Mães, inclusive um feliz Dia das Mães para as mamães que estão nos acompanhando aí. E assim, um episódio especial como esse precisaria de uma convidada super especial para fazer essa estreia e não poderia ser uma pessoa diferente. Hoje temos aqui ela que é empresária, apaixonada por moda, mãe de 3 filhos, influenciadora digital e também vó da princesa mais linda dessa internet, Marisa Santina! Yeah! Mais conhecida como Mami
Mami poderosa, mames. Seja bem-vinda, mãe. Muito feliz de estrear o seu programa. Ah. Gente, pra quem não sabe, Marisa, mami, é a minha mãe, vó da Gigi. Então, não podia ter uma pessoa mais especial, né, mãe? Dia das Mães, feliz Dia das Mães. E hoje a gente vai conversar aqui, ó, realidades. Eu não preciso nem falar isso pra ela, gente, porque assim, eu tenho que pedir pra ela segurar, na real, né? Eu sou um perigo, eu não tenho filtros. Ela fala mesmo, então eu não preciso falar se solta, porque ela solta mesmo, entendeu? Eu tenho que até falar, segura um pouquinho aqui. Mas a gente vai fazer esse bate-papo gostoso, eu trocar um pouco de experiência falando sobre a sua maternidade e também a minha maternidade, né? Vamos trocar esse... Hoje eu vou poder falar aquilo que eu seguro não. pra falar. Medo. Pra não se meter, sabe? Então, assim, eu me policio ao máximo de não me meter como mãe, como sogra, mas aqui eu vou poder falar. Como vó. Medo. Bom, antes de começar aqui esse bate-papo, que vai ser muito gostoso, vamos falar de promoção, de coisa boa, que é o que a gente gosta, né? Gente, eu vou falar de uma marca que é a Lilibi, que é uma marca muito especial pra mim. A Lilibi, ela faz tem móveis, né, pra quarto de bebê e quarto infantil. Inclusive, foi quem montou o quarto da minha filha, que ficou a coisa mais linda. Todo o quarto é da Lilibi. Os móveis, poltrona de amamentação, papel de parede, quadro, tudo, e ficou lindo, né? O quarto da Gigi é a coisa mais linda. E a promoção é a seguinte, a gente tá, né, mês das mães. Então, nesse mês das mães, tem produtos com até 50% de desconto na Lilibi. É só você entrar lá no site, que tem vários produtos participando dessa promoção. E tem mais. Tem frete grátis nas compras acima de R$ 1.900. E assim... A Lilibi tem uma vantagem que mais ninguém tem, que é o envio imediato. Eles têm muitos produtos de envio imediato, pronta entrega. Então, se você tá aí no final da sua gravidez e ainda não montou o quartinho, vai na Lilibi, que dá tempo. Corre lá, que tem muita coisa que envia rapidinho pra você. E sem contar que tá com essa promoção de 50% agora, nesse mês das mães. E o frete grátis acima de R$ 1.900. Então, pra quem tá aqui nos assistindo no YouTube... Tem o QR Code aqui na tela e o link na descrição. E para quem está nos escutando, é só entrar no site www.lilibi.com.br. Lilibi com 2 Es no final. E é isso, agora vamos começar essa conversa. Eu confesso que eu tô com medo. Eu também. Você também? Eu não vi as perguntas, né? Não, mas as perguntas são tranquilas, assim, eu tô com medo das suas respostas mesmo. Eu sou franca. Mãe, você tem noção que a Gigi já tá com 6 meses? Nossa, e tem dia que eu acordo e falo, nossa, eu sou vó. Ainda não caiu a ficha, caiu né? a ficha real, assim. Não, às vezes eu acordo também assim, aí eu, meu Deus, eu tenho uma filha, sabe? Tipo, deixa eu ver se ela tá bem. Você tá tão desligada, às vezes. Mas 6 meses, o tempo tá passando muito rápido. Parece que ontem que eu tava grávida e agora ela já tá aí. E já que a gente tá falando de tempo, vamos fazer um flashback aqui na nossa conversa. Você já é vó, né? Minha mãe já é vó da minha filha. Mas vamos falar da sua gravidez, de quando você se tornou mãe. Então, como foi pra você descobrir que tava grávida? Assim, o que você sentiu na sua primeira gravidez? Bom, eu namorei com o papi 5 anos. E casei, e aí depois de 3 anos, quando eu resolvi que eu queria engravidar, eu não engravidava. Então eu achei que eu era estéril. Eu tinha tido um diagnóstico no nosso exame pré-matrimonial, que se fazia naquela época, hoje não é tão comum falar, e tinha tido um prognóstico sobre o papi de dificuldade de engravidar. Então eu já estava encucada, né? Então eu fiquei naquela expectativa, e esse mês nada, né? Então, eu já achei que eu não iria engravidar. E aí, eu tinha uma vizinha que também não engravidava e ela me ensinava as técnicas, sabe? Posições, horários. Tem temperatura basal. Meu Deus, o que é temperatura basal? Eu tenho que enfiar o termômetro lá, né? Não, Marisa, você vai medindo a sua temperatura. O dia que ela dá o pico é o dia da sua ovulação. Coloca um travesseiro embaixo do quadril
para o esperma não sair. Fica 10 minutinhos. Fica lá, para dar tempo dele alcançar o óvulo e todas essas técnicas, assim, ela me ensinou. Inclusive, uma técnica que foi muito importante para depois eu aconselhar pessoas, que era não transar todos os dias, porque o espermatozoide... Precisa de um tempo para... precisa de uma maturidade, senão ele não fecunda. Então, tudo isso eu fazia e eu não engravidava. E aí, eu marquei um médico. E eu só consegui agenda para o médico em janeiro. Acho que era janeiro. Uhum. E aí eu... Pelas contas faz sentido. Não, acho que era eu só consegui um médico pro começo do ano seguinte, eu desencanei. E era uma época de trabalhar muito, eu sempre trabalhei muito, fim de ano, aquela loucura. E aí eu fui no médico em busca de tratamento. Eu já estava em busca de tratamento, não engravido. Aí eu cheguei no médico, que é meu médico até hoje. Ele falou assim... Você tá grávida? Eu falei, imagina, não tô, né? Você tava indo para saber o que podia fazer, assim, né? Aí eu falei, não, eu vim aqui porque eu não consigo engravidar e eu quero ver quais são os problemas. Ele falou, tô te falando que você está grávida. Eu falei, nossa, como assim? É porque eu sou bom. Ele brincou comigo. E foi assim, no toque, ele viu que eu tava grávida, eu não tinha noção, né, que eu tava grávida. Quando você desencanou foi que aconteceu. Quando eu desencanei. Então, aí eu fui fazer o exame de sangue e realmente eu estava grávida. Eu estava desconfiada, mas não estava acreditando muito. E aí meu teste foi assim, sabe? Não tinha esses testes rápidos na que farmácia, tem hoje. Você vai. Mas como meu você primeiro se filho sentiu? tem 37 anos. Né? 37 anos, não é pouco tempo. Mas como que você se sentiu quando você descobriu que finalmente você tinha conseguido engravidar? Assim, qual foi a sensação? Não, eu tava muito ansiosa por isso, né? E eu tava muito preocupada. Então foi assim, fiquei muito feliz, assim. Consegui! Não somos estéreis. Não mesmo, né? Porque não assim, mesmo. Depois vieram mais 2, ou seja, 3 filhos. Então, quem fez esse diagnóstico que ia ser difícil engravidar, errou longe. O papi tinha varicocela quando ele era jovem. E isso dava uma baixa contagem de esperma. Então, era esse o diagnóstico que a gente tinha nesse exame. Imagina se fosse alta, né? Porque teve 3 filhos, então... Você vê como a mente domina as pessoas, né? E assim, isso foi no primeiro, e aí você decidiu ter o segundo filho 8 anos depois, né? A gente trabalhava demais, a gente sempre teve que ter babá por conta disso, coisa que eu me arrependo de ter trabalhado demais. E a gente... Não dá agora. Quando eu fiz 30 anos, que naquela época ter filho com 30 era... Tarde, né? Considerado fora do normal. Eu falei, não, é agora. E o papi, não, você tá doida? O Bruno já tem quase 8 anos, o Bruno já tem 7 anos. Já tava independente. A gente começar tudo de novo. Mas como a gente não precisa de nada, apenas de uma participaçãozinha especial deles... Eu engravidei. Então eu sei o dia e a hora que eu engravidei. Mas assim, então eu fui... Planejadíssima. Não fui por mim. Eu por você, exato. Eu fui, assim, um complô planejado por você. Sem o pai saber muito ali. Uhum. E aí, você teve o segundo filho, né? Eu. E a Nina? Conta da Nina. Como foi essa terceira gravidez? Aí o papi ia fazer vasectomia. E eu falei, não, espera a Fabi nascer, ver se tá tudo bem, né? Espera ela nascer, não faz durante a gestação. E aí, você nasceu. Aquela correria, não deu tempo de fazer a vasectomia. Aí aquele momento de início de neném, que dá um trabalho, uma loucura. Seu pai sempre foi muito presente, sempre me ajudou muito. Quando chegou um dia que eu fui no médico, desse mesmo médico, que é nosso médico até hoje, eu falei pra ele, pode falar o nome dele?
Pode. Doutor Galo, tem alguma coisa errada. Tudo bem que eu engravidei com 30, mas eu não consigo emagrecer. Tem alguma coisa, né? Acho que na outra gravidez foi tão rápido, eu emagreci bem rápido depois do parto, e nessa eu engordei a mesma coisa e não consigo emagrecer. Ele falou, você está grávida. Eu falei, de novo não. De novo... Ele não pode acertar assim tão fácil. De novo, esse diagnóstico surpresa, não. E aí, ele falou, vamos fazer o exame de sangue, né? Tinha que esperar o resultado do exame de sangue naquela época. E aí, eu saí com o Bruno, a gente foi num show do Holiday on Ice. Quando eu cheguei em casa, seu pai me encontrou na garagem, eu entrei com o carro na garagem, seu pai me encontrou na garagem e falou, você tá grávida. Mas o teste tinha saído ou ele... Ele tinha pego o resultado. Ah. Eu desmaiei na garagem. Por isso que a Karina nasceu meio pancada, entendeu? Já levou uma na gravidez. Possível. Isso não é possível. Eu falei, não, eu não fiz nada. Não fiz nada. Não respeitou o... Não, sim, respeitei. Foi um pouco... Foi logo que liberou. Não, respeitei, porque vocês têm... 3 meses. 3 meses depois você engravidou. 3 meses depois eu engravidei. Quando eu fui no médico com 5 meses, ou 4 meses, não sei, eu já estava grávida. E como eu amamentava... Aí você pensou, não engravido. Não tinha esse pensamento. Eu sabia que... Por isso que eu falo que a Nina nasceu de uma espiadinha. Ela foi esperta. Ela foi uma pirradinha esperta. Porque eu sabia que não podia, que não podia que engravidava. Eu sabia. E eu amamentava, então, por consequência, eu não menstruava. E aí veio a terceira. A terceira, que não foi planejada por ninguém. Planejada por Deus, apenas. Tinha que ser. Tinha que ser. E aí, assim, no meu aniversário de 1 ano, minha mãe estava gravidíssima, praticamente parindo. Eu nasci no dia 10. 6 dias depois, ela estava lá parindo a minha irmã. Então, quase gêmeas. Quase gêmeas. Então, a gente já sabe, né? Todas foram... Quer dizer, a primeira foi planejada pelos dois. A primeira gravidez por você e pelo papi. A segunda só por você. E a terceira por ninguém. Meio assim. E as suas gestações, assim, como que elas foram? Foram tranquilas? Teve alguma coisa? Você passou muito mal? Não passei mal. Eu tive pouquíssimos enjoos, pouquíssimos, assim. A única coisa que eu tinha sangramento nas gravidezes. Então, eu tinha que fazer repouso, que era muito difícil para mim. E eu tomava uma medicação para ajudar a não ter um aborto. Eu nunca tive um aborto. Mas dos 3, eu tive esse sangramento. E no seu, aconteceu um incidente muito... Assim, Dr. Galo mandou eu ficar de repouso absoluto. Passou... uns dias, poucos. Eu, não, tô bem, vou pro shopping. Fui pro shopping. Quando eu voltei do shopping, eu tive uma hemorragia no banheiro, que eu desmaiei. Falei, matei. Você viu aquilo aí? Matei o bebê. Era você. Eu desmaiei, literalmente, né? Seu pai não consegue me carregar. Que, aliás, é o meu sonho. Ela é bem maior que ele. Meu sonho que seu pai me carrega. Eu tenho vários sonhos. Um trauma, né? Na verdade. E aí, ele me levou pra cama, não sei como, e falei, matei o bebê, procura lá, o nenê tá lá. É meu desespero, assim, de que eu tinha feito uma coisa errada, que eu saí do repouso. E aí, nós fomos fazer ultrassom endovaginal e você tava lá. Ai, tirei Isso o tinha peso. Quantos meses, assim? Uns 3 meses. No comecinho. Bem no comecinho, tipo, bebezinho. Se tivesse saído, era... saía, entendi. Era bem no comecinho. Bebezinho. E aí, eu tomei uma injeção, não me lembro, e fiquei de repouso de novo. Aí, fiquei de repouso até eu ser liberada do repouso. Então, eu trabalhava na cama, sabe? Que ciricutico, né? Não respeitou, foi passear. E da Nina, eu tive esse sangramento. Mas como eu não sabia que eu tava grávida, fui descobrir a gravidez um pouco mais pra frente... Você nem
né, o sangramento não levou ao aborto. Talvez o seu também fosse um sangramento que pertencia a mim, assim. Nem dela eu não tomei remédio, nem fiquei de repouso, mas eu tive esse mesmo sangramento, sabe? Entendi. Tanto é que eu não sabia que estava grávida, porque não tinha planejado mesmo, né? E você acha que era mais difícil ser mãe naquela época que você foi mãe ou agora? Eu acho que agora tá um pouco fora de controle, assim, ser mãe, sabe? As crianças estão muito mais informadas e muito sem limites, né? Essa é uma opinião minha, né? Então, na minha época, a gente tinha umas dificuldades financeiras e tudo mais, embora eu não possa reclamar, sempre fui muito privilegiada. Minha mãe tinha minha mãe ali o tempo inteiro que me ajudou, que me ajudou a criar vocês e tudo mais. O Bruno teve babá, vocês não, mas não era babá, assim, né? Era uma pessoa que trabalhava em casa, que ficava com ele. E vocês não, vocês tinham a vovó que cuidava, que me ajudava muito, né? E eu acho, na minha opinião, assim, eu acho que tem coisas que facilitam, mas eu digo de tecnologia, de produtos que não existiam naquela época. Sim, vocês não tinham cadeirinha de pôr no carro. Nem tinha essa regra, na verdade. Não tinha regra e era muito cara. A gente não tinha dinheiro para ter uma cadeirinha. Vocês muitas vezes viajaram dentro da banheirinha inflável. Muitas vezes tinha, no travesseiro, no colo, assim, da gente. Né? Quando cabia no travesseiro, a vovó com uma, eu com outra, sabe? No colo, não tinha a gente, quando eu vou usando as coisas, a minha mãe sempre comenta, nossa, não tinha isso, nossa, pra que serve isso? Então, assim, muitas coisas novas surgiram, né? Então, pra facilitar. Até a fralda. Então, muita coisa surgiu pra facilitar. Não que não tivesse fralda, tinha fralda. O Bruno, por exemplo, já tinha fralda e tudo mais, mas era uma coisa muito cara, sabe? A gente usava fralda de pano. Então, tinha uma empresa que vinha recolher as fraldas e lavava e trazia de volta. Mas depois eu descobri uma fralda meio absorvente, que você amarrava na calcinha que vinha com ela, e a calcinha você não jogava fora, você jogava só trocava o interno ali. E era aquilo que a gente podia comprar, entendeu? Mas lavar a fralda... Já lavou muita fralda. Fervia fraldas. Mas é isso que você falou, é verdade. Hoje as crianças, elas têm muita informação que pode ser bom, mas também ela pode contradizer a mãe ali. Não tem muito que... Ela tá com a informação ali, não dá muito pra esconder, né? E o papi? O papi, ele sempre foi paizão de fazer tudo, assim, de dar mamadeira, dar banho, trocar fralda, meter a mão na massa mesmo, fazer tudo. Sempre foi. Inclusive, nas madrugadas, eu acordava de manhã e falava assim, Nenê, Fabi chorou? Nina chorou? Ele que resolvia de madrugada. De madrugada ele que resolvia. E ajudava em tudo, Fazia tudo. Eu até tinha uma frase, produção, se precisar você corta. Eu falava assim, vai fazer sim, eu não fiz com o dedo. Então... Só que o filho é teu. Não, tinha que ajudar, entendeu? Então, assim, seu marido te ajuda. Não é ajuda. Não é, ele faz a obrigação dele. Sabe? Até hoje eu recebo alguns comentários. Seu marido cozinha, você é folgada? Eu falei, se fosse ao contrário, tá tudo bem, né? Aliás, seu marido tem o maior sonho de comer a minha comida. Porque minha mãe, ela sempre falou de uma certa lasanha, que assim, acho que é o prato que ela sabe fazer melhor, e é isso. E aí, o Leandro sempre quis comer essa lasanha, mais de 10 anos que a gente tá junto, nunca comeu. O único dia que ela fez, que eu também não lembro, eu lembro de você fazer, mas... Tá igual caviar. O dia que ela fez, ele não foi. Vai sair no Dia das Mães essa lasanha. Prometido, hein? Nada de massa fresca feita em casa, isso também é demais. É só a montagem, Você falando de comida, sabe que recordação que eu tenho sua cozinhando? Teve um dia que a gente ainda morava no apartamento de São Paulo, e aí você tava temperando frango. E tinha, na época, uma propaganda na televisão que era um franguinho que ia ser assado pulando corda e dançando. E ele, dançava, assim, na propaganda e tal. E aí, você ficava fazendo o franguinho dançando.
Tava temperando o frango inteiro e dançava o franguinho. Aí isso ficou marcado. A gente tava ali, você tava na cozinha, eu tava na sala. E eu via você dançando com o franguinho. Isso que ela cozinhou pouquíssimas vezes. Você vê que marcou, entendeu? E qual foi o maior perrengue, maior susto que você passou com algum dos filhos? Assim, teve alguma coisa que foi muito marcante? Teve alguns afogamentos. Eu também já afoguei, já. Teve alguns afogamentos. Deixa eu lembrar. Teve um que eu passei... Foi o Bruno. Ela nunca sabe o que aconteceu com qual filho, tá? Só pra vocês entenderem. Eu tenho um problema de memória. Deixa eu pensar. Vocês eram tão bonzinhos assim? Você quebrou o braço uma vez? Eu me quebrei inteira. Eu não sei como você tá falando, a gente era bonzinho. O Nino já quebrou coluna, cabeça. Teve um incidente que aconteceu na praia, em Caraguatatuba, que a gente estava andando de bicicleta na praia. Vocês eram bem pequenas, assim. Vocês tinham uma bicicletinha, bem aquela bicicleta, a primeira bicicleta. E a gente estava andando de bicicleta na ciclofaixa. E aí veio um homem, atropelou vocês. A Nina atropelou a Nina. A Nina quebrou o braço e o pai, eu nunca tinha visto essa reação do seu pai. O seu pai avançou no cara, assim, sabe? Sério, não pensa que... E eu fiquei com medo daquela situação, né? Isso me marcou muito, assim. Até um dia eu lembro desse rolê, Você lembra sabia? desse Eu rolê? lembro. A gente tava na ciclofaixa e o cara meio que olhou pro lado e passou por cima dela, assim. Nossa, esse dia... E aí quebrou dia, o braço, tudo. Esse dia foi assim, ficou marcado, assim. Até um dia desses o pai comentou, será que isso causou algum trauma? Né? A gente tava falando de traumas de filhos. E aí a gente correu pro pronto-socorro e ela ficou engessadinha ali por um tempo. Tem foto dela engessada ainda. Não, mas engessada a gente... Eu, a Nina e o Nino, a gente se quebrava bastante, eu lembro. Bastante. Você mais. Dedo, eu mais. Por que será, né? Porque você era mais Eu hiperativa. era mais espiritada. Mas eu já quebrei braço, dedo, perna, já quebrei até o joelho. O joelho não. A rótula do joelho. Deu uma deslocada, assim. Trincou na cama elástica. Isso era terrível. Terrível, né? O Nino também era terrível. Não, você era mais. Eu era pior? Tá bom. Ai, então eu dei muito trabalho. Trabalho. Não. Eu só era... Você era mais parteira. ativa, mas... Ela falava pra mim assim, não tem casa não? Que eu voltava tarde, ficava o dia inteiro brincando no prédio. Aí quando eu voltava, não tem casa não? Quando era nos aniversários, como vocês faziam no mesmo mês, a gente fazia o aniversário no mesmo dia. E a Fabi queria convidar o prédio todo. Eu falava, bota um aviso no elevador, pra que eu vou fazer convite? É porque assim, gente, a gente morava no mesmo prédio há muitos anos. Então a gente conhecia todo mundo. E o prédio era uma torre única, então não tinha também tanta gente assim. A gente conhecia todo mundo. E aí um chamava pro aniversário do outro, né? E aí chamava pra tudo. Eu fazia amizade muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. E assim, na sua visão, qual foi o maior desafio que você teve na hora de educar os filhos? Quando pequenininho, quando maior, assim, que... Eu até queria dar uma dica para as mães, que eu tinha um cabeleireiro japonês que eu frequentava, e ele me deu uma dica que eu gostaria de repassar. Ele falava assim para mim, Marisa, nunca dê bronca negativa para os seus filhos. Mas como assim bronca? É bronca, eu tenho que dar bronca, né? Não, você tem que dar uma bronca positiva. Por exemplo, se seu filho tirar uma nota vermelha, jamais fale, você é burro, você tinha que ter tirado nota boa, você não tem nada para fazer, você não é mais que sua obrigação. Nunca fale isso pro seu filho, em nenhuma situação negativa. Você tem que falar, não, filho, tudo bem, você tirou essa nota, mas você é capaz, o mês que vem você vai conseguir, você vai recuperar, vamos estudar, você vai estudar. Sim. E eu levei isso para a vida. Toda vez que eu tinha que repreender
essa dica, esse Ficou conselho guardada. vinha na minha cabeça. Então, nessa situação, como que eu repreendo positivamente para, sabe? Aham. Hoje em dia se fala muito disso, né? De educação, como que fala? Educação positiva. Não se falava Mas também hoje é positiva demais, né? Eu acho que assim, tem o positivo e tem o liberal, que aí também é deixar hoje, fazer o que quer. E também não é assim, tem que ter limite, né? Criança hoje não tem pode que ter limite. Até a criança hoje enfrenta o pai falando que ele sabe que não pode Falar bater, não isso. pode falar, né? Também acho um absurdo. Ainda bem que eu não vivi nessa época, porque eu sempre fui uma mãe linha dura. Você pode falar. É verdade. Por mais que todo mundo ache que eu seja liberal, que eu sou moderninha e tal, não era. É verdade, tá, gente? Isso eu vou falar. Porque vocês falam, nossa, mami, não sei o quê. Vocês acham que ela sempre foi assim, falou de tudo quanto é assunto, sempre foi essa liberdade toda? Não. Era mais, assim, na risca, mais certinho. Esse é o ponto. Mãe, ela tem que educar. Porque um dia o filho vai saber que aquilo foi pro bem. Sim. Na época vocês podem ficar com raiva, não, minha mãe é brava, mas eu precisava educar. A função de educar era minha. Então eu pensava no dia que vocês voassem, né? Que eu tinha que ter dado uma base do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode. Ai, gente, eu quero que a Gigi não cresça nunca. Vai ser tão difícil, meu Deus. Eu não me sinto... Você se sente preparada, amor? Eu não me sinto preparada. E se prepara porque o pai fala assim, fala com a sua mãe. Tudo ele joga pro fala com a sua mãe. E eu acho que aqui vai ser o contrário. E é você que tem que saber. No meu caso, eu tinha que falar o não, né? Não vai. Você queria muito ir dormir na casa dos outros. A Nina não, mas você queria ir dormir na casa dos outros. Eu não deixava. Eu tinha uma preocupação, não conheço, não sei quem é, não vai. E você ficava brava, esperneava. Eu falei, pode espernear. Antes você espernear sã e salva dentro da minha casa do que numa casa que eu não conheço. Não vai. Mas aqui eu acho que vai ser o contrário. Eu acho que vai ser, fala com seu pai, se ele deixar. Não. Vai ser difícil eu falar não. Mas não, eu vou falar não. Eu quando eu tenho que ser brava, eu sou. Mas ela vai amolecer meu coração fácil. Vai ser até difícil. Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? Trabalharia menos. Isso é uma coisa que eu me arrependo. Eu achava que tudo que era importante... Além de tudo, que era importante, uma boa educação, lazer, tudo que eu pudesse dar financeiramente. Então, eu trabalhava incansavelmente e eu fui muito ausente. Então, se eu pudesse voltar, eu seria menos ausente. Eu fui trabalhar de vocês todos, eu não tinha tirado os pontos. Eu ia trabalhar. Logo no pós-parto. Levava carrinho, levava bebê, levava tudo e não tinha nada, assim. Então, é uma coisa que eu me arrependo, sabe? Hoje eu trabalharia menos. E você amamentou um pouco os 3, mas pouco, né? Porque você ia trabalhar... 2 meses cada filho no máximo. A gente não tinha muita... Formação, assim. Então, vocês não engordavam. Por mais que eu tentasse, vocês não engordavam. Aí você achou a técnica, né? Não, e naquela época... Não, peraí, nós vamos chegar nisso. Naquela época, as informações para ter mais leite, em vez de falar bebe água, se enche de água, que é a água que vai virar leite, as avós, todo mundo só tinha isso de informação que chegava para mim, era canjica... que era puro leite. Mouse beer. Que te engorda. A mouse beer, que te deixa baleadinha. Né? E Plasil. Nem sei se é bom falar. Que é. Plasil é um comprimido para enjoo. E ele ajudava. Então, eram 3 técnicas absurdas de produção de leite. É o que se sabia, né? Que hoje já sabe que não é assim. Que é o líquido, a água, né? Uma boa alimentação. Mas era o que tinha de informação.
Até hoje eu escuto comentários assim, faz tal coisa, sendo que já se sabe que não é o certo, né? E eu nunca fui muito paciente, né? Eu acho que também isso atrapalhou, porque Eu acho que também porque a você amamentação requer foi trabalhar muito cedo. E aí a amamentação, ela requer a livre demanda, que se fala muito hoje, é o que faz com que você tenha leite e tudo. E aí, às vezes, pelo trabalho, rotina, estresse, tudo isso faz com que o leite, né, pare, diminua. Então, isso na verdade, eu não parei de trabalhar nem um dia sequer. No hospital, eu levava... Não era computador, era uma agenda que chamava Paulistinha. Quem é das antigas aí vai saber. É uma agenda, assim, amarelinha, que tinha a parte de contas a pagar e a parte de contas a receber. Na maternidade, falando com o gerente do banco, paga meu cheque aí, pelo amor de Deus. Não tive um minuto de parada. Então, são coisas que eu me arrependo, sabe? Se eu pudesse voltar no tempo. Mas como a gente não pode... É assim, mães, com outro conselho de mãe para vocês. Toda mãe, ela faz o que ela sabe com as ferramentas que ela tem. E assim, não se culpe por isso. Não se ache menos mãe por isso, sabe? Eu passei por momentos de achar que eu estava errada, que eu não fui uma mãe presente e tudo mais. Mas era o que eu podia, era o que eu sabia. E era o que você achava que era melhor naquela época. E eram os recursos que eu tinha. Então, toda mãe tem que fazer o que ela sabe. Né? Não tem faculdade de mãe, não tem aula de mãe. E mesmo que tivesse, cada mãe, cada maternidade, cada bebê é diferente. Nossa, cada filho é absolutamente diferente do outro. Eu falo que deveriam vir com bula, sabe? Porque mãe é uma psicóloga nata, né? Você tem que lidar com cada filho de um jeito, cada filho tem uma reação. É muito... uma coisa assim, muito de Deus mesmo, que Deus deu pra gente, essa capacidade. E assim, ó, eu sei que cada filho é um filho, né, cada gestação é uma gestação, não quer dizer que uma foi de um jeito que a outra vai ser também, mas o segundo filho é mais fácil? O segundo filho a gente sofre menos. Porque você já sabe, né, que aquilo vai passar, que aquilo vai acontecer. A febrinha do que é, sabe? E o terceiro você cria sozinho, né? O terceiro... Vocês tinham um aninho de... 3 meses de diferença. Então, eu ia no shopping, assim, com vocês. Aí, todo mundo... São gêmeas! Eu... Só pra cortar a conversa, você falava... Mãe, você está mentindo! Aí, eu falava... Ai, meu Deus, tô mentindo. Não, filha, é só pra dar uma encurtada na conversa. Porque senão tinha que explicar que uma tem 3 meses, a outra, sabe? Tinha que fazer toda aquela história. E eu encurtava, porque vocês eram muito até de altura, vocês foram se igualando, assim. Então, eram gêmeas, eram minhas gêmeas. Não, porque eu fico assim, né? A Gigi é tão boazinha. Aí, olhando, a gente fica, ai, meu Deus, será que a gente encara mais um? Mas também tem aquilo, no segundo, a gente já sabe como que é... cada processo, as vacinas, as coisas, não sei o quê. Mas pode vir da pá virada também, né? Eu tive muita sorte com vocês 3. Todos dormiram bem à noite. Também tinha um segredo. Tinha uma técnica. Ó, a gente vai contar essa técnica, mas não é pra vocês não é pra vocês fazerem. Era a informação que tinha naquela época, que não é o que é pra ser feito hoje, tá? Ela engrossava a nossa mamadeira à noite com maisena. Ou mucilon. Que é o leite em pó, mucilon. Não, mucilon era uma farinha, era um pozinho. Que era pra ficar mais pesadinho. Pra ficar um mingau. Pra ficar um mingau mais grossinho. Abrir o bico da mamadeira maiorzinho. Pra jorrar. Jorrar. Aí como que não dorme? Mas quase comer uma feijoada à noite, sabe? Dormia pesado. Era o que se usava na época. Era o que se sabia. É o que a gente tá falando, gente. Não é uma recomendação, não façam isso. Mas dormia que desmaiava, era uma beleza. Mas dormia a noite toda. Bom, agora eu vou querer que você complete algumas frases que eu vou falar pra você. Eu sou boa nisso. Tá? Ter 3 filhos. Presente de Deus. Amor de vó é? É inimaginável. Gravidez. Outra dádiva de Deus. Maior desafio quando se tornou mãe? Dar conta de tudo. Amamentação. Foi muito difícil para mim. Fabi. Fabi é um orgulho.
É uma mãe super dedicada, que eu sempre soube que ia ser, mas na vida real uau, porque poucas mães amamentam tanto que você está amamentando e o quanto você pretende amamentar, né? Você pretende ir até 1 ano e meio, 1 ano até sei lá quando que você pretende. Mas, assim, é um orgulho, assim. Eu sabia que você ia ser uma boa mãe, mas me surpreendeu, assim, muito. Oh. Trabalhar para você é? Ou trabalhar para mim, hoje, qualidade de vida eu procuro e trabalhar menos. Também já tenho 60, tô no meu direito, né, gente? Vamos lá! Mas você sempre foi bem workaholic, Muito assim. workaholic. Eu sempre coloquei o trabalho acima de tudo, assim, eu era empresária, né? E ser empresário é uma coisa muito difícil. Você tem não que tem fazer, hora, né? Você tem que substituir os funcionários que faltaram, você tem compromisso de entrega com o seu cliente. Então, aquilo era muito alucinado, né? Eu me arrependo. Hoje, eu sei que eu deveria ter feito mesmo, mas eu não sei como. Como eu faria também, se você me perguntar? Não sei. Era o que tinha. O que tinha, né? O que dava. Bom, como eu falei pra vocês no começo, minha mãe já é vó. Acabou de se tornar vó 6 meses, né? Com a Gigi. Primeira neta. Então, ela é mãe de uma mãe. Então, agora a gente vai começar as perguntas para este momento, agora que você já é vó, né? Como foi o que você sentiu? Como foi quando você descobriu que você ia ser vó? Foi na sua casa, né? Que você fez a surpresa da caixa e do balão. E tava as duas lá. É verdade. A Nina quis ir assistir a cena, né? Da minha mãe descobrindo. Mas conta que vocês tinham medo de me contar. Não. Que como que a mãe vai reagir quando a gente falar que ela tá grávida? Vocês sempre comentaram isso. Ixi, o quê? Porque vocês falam que eu sou imprevisível. E aí que a gente não sabia se ia... Não, mas eu sabia que você ia ficar feliz. Você já tava falando que queria ser vó há tanto tempo. Não, foi assim. Não acredito, né? Foi uma emoção. Só que assim, ela abriu a caixa, ela tava na minha casa. Só que a Nina tava junto. Então ela abriu a caixa, demorou pra ela ver, porque ela viu os balões, não entendeu. Aí depois eu vi mais rápido que o seu pai. Você viu primeiro a roupinha que tava dentro da caixa. Aí você falou, você vai. Aí você olhava pra mim e olhava pra Nina, e ficava tipo, de quem? Porque estavam as duas, né? Que a Nina é minha irmã, estavam as duas juntas. Mas devia ter processado, né? Estou na sua casa. Mas... Né? Mas estavam os dois casais, na verdade. Não tava a Nina sozinha, estavam os dois casais ali. Eu fiquei... meio perdida. Poderia ser das duas. Poderia ser. Já pensou? E como foi pra você me ver no parto? Que ela assistiu meu parto eu tive, né, um parto cesárea e ela assistiu pela janelinha de vidro. Eu percebi que você não estava bem. Eu fui a primeira a perceber. E o Leandro estava do meu lado e eu só conseguia me preocupar com você, assim. Eu vi a neném nascendo, eu vi o médico pegando a cabecinha. Eu falei, não! Eu sou aquelas que eu assisto filme de... séries de médico, quando chega a cena que tem lá... Você não olha. Eu não olho, né? Mas ali eu tava tão preocupada, além dos monitores, que eu nem sabia a ordem. E o Leandro tinha passado por uma experiência muito ruim com a mãe, e ele já sabia um pouco mais, e a gente ali apreensiva. Eu fiquei muito desesperada. Fiquei muito preocupada, assim. Eu percebi que você tava... perdendo as forças, assim, sabe? Que você tava indo... Então, assim, aquela emoção de ser avó ali, naquele momento, eu acho que a minha preocupação de mãe superou, sabe? Assim, quando eu vi que você tava bem, aí que eu curti mais a nenê, né? Mas eu vi tudo, eu vi fazer... Viu? Foi tenso. Pra quem não sabe, né? Eu tive complicação no parto, eu tive uma hemorragia. E aí eu fiquei, né, bem, bem ruinzinha. Mas tem no meu canal do YouTube, tem o vídeo tanto do parto, do vlog do parto, tem o vídeo do relato do parto também, onde eu conto tudo o que aconteceu, bem certinho, explicadinho, toda essa experiência. Mas agora a gente tá escutando a versão da minha mãe, vendo, né, assim, como mãe, como vó. E tinha uma outra moça tendo nenê na sala de parto
do lado, e ela começou o trabalho, ela teve depois de você e ela saiu. E aí que eu falei, eu não saía. Aconteceu alguma coisa, gente, aconteceu alguma coisa. Não, eu falei, gente, alguma coisa não deu certo, alguma coisa, teve alguma intervenção, pra UTI. não é? Ela vai ter que passar por aqui. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Porque depois que acabava o parto, teoricamente eu passaria num corredor onde vocês estavam pra ir pro quarto, né? Só que eu não fui, eu fiquei... Primeiro que eu ainda ia ter que ficar na sala de recuperação, mas aí eu fui pra UTI e tudo. Nossa, e aí... minha mãe ficou desesperada. Eu fiquei, né, Lê? Leandro, eu não sei muito desses bastidores, porque eu tava ali quase que desmaiando, né? A gente não tinha informação lá fora, né? O Leandro tava lá dentro com você e ninguém falava, ninguém dava notícia. E essa... Não, a gente também não sabia muita coisa ainda, né? Mas não queria deixar mais desesperada. Ah, mas eu tava. Não teve jeito. Porque você já viu que eu não tava bem, né? Já viu que tinha acontecido alguma coisa. E o que você sentiu quando você viu a Gigi pela primeira vez? Não ali naquele momento, talvez, ou um pouco depois que você aliviou, mas o que você sentiu quando você viu a Gigi? Coisa mais linda. Veio todas as cenas de parto na minha cabeça. Todas. Do Bruno, da Nina, sua. Veio. De cada situação, como foi cada filho. Cada um foi de um jeito, né? Então, assim, na do Bruno, o papi não pôde entrar. Não era muito usual isso. Como ia ser cesárea, não podia entrar. Se fosse normal, naquela época, acho que podia, mas a cesariana não podia. Então eu lembro da situação. Me veio todas as cenas num flashback, assim. A Nina, por exemplo, ela nasceu toda dobradinha, assim. Que acho que é o normal. Eu acho que eu vi, né? Então eu achei que ela tava... Vai lá ver, falava pro pai, vai lá ver, vê se ela é perfeitinha, vê se tá tudo bem. Porque ela nasceu... Eu vi uma cena que talvez eu não tivesse visto dos outros filhos. Então, naquele momento que eu vi a Gigi, foi o flashback de cada filho, assim, de toda aquela emoção, porque a emoção de ver o filho na primeira vez, assim, é uma coisa que não dá pra explicar. Simplesmente não dá. Você acha que ama quando tá na barriga. Mas a hora que sai, né? Nossa, explode. A palavra é essa. Explode um amor que você não conhecia. Porque não é um amor de marido, não é um amor. Não é. É um negócio que explode. Ali você vira a leoa. Ali você vira a leoa. Porque é um negócio... inexplicável. Inexplicável, assim, até não posso chorar. Pode chorar, se quiser chorar, pode chorar. É inexplicável, assim. E todos os meus partos foram de cesariana, consciente, acordada, e na cesariana você tem uma série de monitoramentos que não te dão liberdade de movimento. Eu não tinha minhas mãos, né, mas eu lembro do bebê, eu lembro do cheiro, o cheiro é uma coisa pra vida, assim. Se eu parar um segundo e pensar, eu lembro do cheiro, assim, daquele momento, assim. E cada filho veio pra mim de um jeito, um veio embrulhado num plástico bolha. Plástico bolha? Como assim? Não sei, era um plástico, assim, não era... Um veio com a mantinha do hospital, assim, um veio peladinho, sabe? Cada filho veio de um jeito, assim. Mas naquele momento que eu vi a Gigi, foi um flashback. E você já sabia o sexo dos bebês antes de nascer? Ah, tá. Todos. É porque também tem gente que não... O Leandro queria, mas eu não concordei. Não, sabia. Ele queria não saber o sexo até o dia do nascimento, né? Mas não... E aí eu imagino a emoção que é você conhecer o bebê pela primeira vez, descobrir o sexo pela primeira vez, mas eu não tenho coração pra isso. Quando a gente sabe o sexo... O quê? Não, peraí, vou ter que invadir aqui, ó. Eu sempre falava pra Fabi, amor, nós vamos ter uma filha, mas ó, primeira coisa, eu quero descobrir o sexo só quando ela nascer ou ele nascer. Aí ela falou pra mim, sabe o que ela falou? Ela falou, não, tá bom, amor, tudo bem. É que eu não sabia onde eu tava me metendo. Mas, amor, você sabia que eu era ansiosa? Você sabia que isso não ia ser capaz? Beleza. Aí depois ela falou, amor, não vai dar. Eu falei, amor, mas isso que a gente combinou, cara, como assim? Não dá. E assim, eu acho, lógico, tem essa emoção de descobrir na hora, mas você saber antes, você já conversa com o bebê, você já dá nome, parece que tudo vai ficando mais real também.
Não, sim. Ah, mas essa é uma baita surpresa. Galera, o pessoal que tá vendo no YouTube aí, ó, comenta aí, quero saber, vocês conseguiriam? Vocês conseguiriam? Tem gente que Deixa eu faz, falar. tem gente que faz. Pega água pra mim, por favor. Tem gente que faz, assim, ainda hoje, mas por opção, né, de não saber. Mas, ai, gente, a avó não sabia. Ah, não, na época da avó não tinha. De nenhum dos três. Não tinha como saber. Foi tudo na surpresa mesmo. Bom, o que você já falou um pouco, assim, mas o que você já esperava de mim como mãe e o que mais te surpreendeu me vendo mãe? Olha, poucas coisas me surpreenderam, porque você sempre foi absurdamente independente, né? Desde que você foi para a Austrália, que eu me arrependo profundamente. Mentira, Eu fiz intercâmbio. Fazer intercâmbio para um filho é uma evolução inexplicável. Então, a Fabi sempre foi muito independente, né? E até ela andou falando esses dias para mim que eu sou vó. E ela tá puta ainda. Ela falou eu falei que você é vó de Instagram. Vó de Instagram. Vem tirar fotos, faz stories, vai embora. É assim, gente. Eu não quero me meter. Pra eu não me meter, eu tenho que me policiar. Pra eu não dar palpite, eu tenho que me segurar. Você sabe, né, Fabi? Então, eu não quero ser uma avó invasora que se intromete, que dá palpite. Eu não quero. Eu quero ser uma avó moderna, quero ser uma avó legal. E eu vou ser uma avó que estraga neto, não quero nem saber. Não quero. Minha obrigação de educar é do pai, eu não tenho. São dos pais. Então, assim, qual era a pergunta? O que mais te surpreendeu que você já esperava de mim como mãe? Então, eu sabia que você ia ser. Primeiro que você tinha um desejo tão grande, né? O que me surpreendeu que eu não estava esperando que já ia ser aquela né? Tão já. Assim, não sabia, né? Você tinha comentado que você ia querer, mas quando você falou que estava grávida, eu falei, mas já? Então você já tinha feito. Quando você comentou, você já tinha feito, porque aconteceu muito rápido. Foi bem assim, né? Foi rápido. Num mês que ela resolveu, ela engravidou, assim. E me surpreendeu. Eu tive essa sorte. A Fabi também não consegue guardar segredo, Fabi. Não consigo, gente, não consigo. Eu sou aquela pessoa que eu compro presente pra dar pra alguém, sei lá, daqui a um mês. Eu não consigo. Aí eu já, tipo, às vezes eu compro presente pro Leandro, tipo assim, pro aniversário dele, daqui a um mês. Ah, tá bom. Aí o presente chega. Aí eu já fico assim, ai... Aí eu fico, eu te comprei um presente tão legal, mas é só pro seu aniversário. Aí daqui a pouco ela já deu. Falo, posso te dar hoje? Porque eu não aguento, eu não consigo. Então, eu não... Tanto é que quando eu descobri a gravidez, assim, você tem que esperar, né, os 3 meses pra tá tudo bem, tá tudo certo, pra contar pras pessoas. Mas, assim, eu esperei pra contar pra maioria das pessoas, mas para as pessoas próximas, mãe, pai, avós, irmãos. Foi o resultado da canetinha. A Nina, minha irmã, eu contei no mesmo dia, entendeu? Porque eu falei, eu preciso contar para as pessoas. É tipo... Então, eu não consigo mesmo. Não dá para segurar. E o que você já falou, né? Mamãe educa e vovó estraga. Certamente. 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 Vai ser assim, não pode comer doce antes do jantar. Vai estar lá minha mãe. Ai, você quer sorvetinho? Você quer... Já fez a sua parte como mãe, né? Já. Agora até eu falo pro Bruno, meu filho mais velho, que o Bruno é vegano, né? Eu falo pra ele, não quero saber. Neto meu vai pra Disney, vai comer o chocolate, vai comer o sorvete do Mickey. Não quero nem saber. Aí é uma briga sua com ele. Eu não me meto. Mas vou enfrentar, não quero nem saber. Mas isso que você falou, que eu te falei do vó de Instagram, que eu sei que você ficou meio chateada, mas funcionou. Você já melhorou depois que eu falei isso. É porque eu não queria invadir sua privacidade. Eu não queria passar dos limites, sabe? Eu não quero ser aquela avó que tá todo dia ali, né? Eu sei que você é bem independente, eu vejo isso em você, e eu não quero essa invasão, sabe? Eu não quero ser essa avó que fica ali, tô com saudade. Não, eu não quero, entendeu? Eu tenho eu fico esperando você, eu dou a vez pra você, posso descer? Gigi tá acordada, vou te atrapalhar. Então, sim, eu tenho essa preocupação, assim, sabe? Não, mas aí eu falei, você já melhorou. Aí você veio, ficou com ela pra eu tomar banho. Porque eu falava, antes você vinha só pra tirar foto e ir embora, entendeu? Na verdade, eu não queria invadir seu espaço, sabe? Aí estamos lavando roupa suja. Lavação de roupa suja aqui. Real. Vida real, né, gente? Tem como conversar com a mãe e não dar uma lavadinha de roupa suja? Não tem.
Bom, e pra você já falou, né? Mas assim, como que você consegue segurar pra não exagerar nos pitacos sendo avó? Porque eu tive a minha parte, né? Minha mãe... Você já viveu Nossa, isso, minha né? mãe, ela vai estar assistindo tudo. Ela dá pitaco em mim também, então Não, eu sei. a minha mãe, ela era demais, assim. Ela falava demais. Como ela tava mais com vocês do que eu, às vezes, ela... E eu não queria isso, sabe? Eu queria saber o meu limite. Que a minha sogra foi... A minha sogra foi pior que a mãe do Instagram. Minha sogra, ela era bem ausente, ela não se metia em nada, não dava palpite. Nunca vocês ficaram com a avó de vocês um dia sequer. Nunca deixei ela nunca ficou, sabe? Ela era meia... Primeiro que ela tinha a idade da minha avó. Ela era bem mais velha que a minha mãe. E ela era portuguesa, assim, tipo, quem pariu que os cuide. Né? Não que ela não gostasse de vocês, que ela não dava os pirulitos, que eu também ficava brava. É verdade, eu lembro. A casa da avó era tipo... Ela tinha um saquinho lá. Tinha um armarinho dos doces. E ela era moderada, ela dava um só. Você lembra disso? Não lembro. Ela tinha os docinhos lá e tal. Então, a minha sogra, ela era bem... Mas a minha mãe era palpiteira. Minha mãe era triste. Vó, você que tá aí nos assistindo. Bom, é realidade, né? E pra você, qual é a maior diferença entre ser mãe e ser avó? O ser mãe, a responsabilidade é muito maior, porque tudo é tua responsabilidade. Sustentar, educar, tudo é sua responsabilidade. Ser avó, você tá mais distante, você... toca, o filho é teu. Né? Então, a diferença é essa. Mas a gente vai ser sempre ali cuidadora e protetora pro resto da vida, né? Porque filho é pra sempre. Filho é pra sempre. Né? Filho não tem fim. Tá com 30, 40 anos, você ainda tá ali pensando, muito, cuidando. Assim. Você fica o tempo inteiro e cada filho dá um tipo de preocupação, né? E tem outra coisa que eu vou falar, tem muitos filhos que acham que a mãe gosta mais ai, minha mãe gosta mais do meu irmão. Ai, minha mãe gosta... Não é. É que a gente se preocupa mais com o que mais dá... Que você tem mais problema. Não é problema, vamos dizer assim. Porque tá precisando de mais atenção. Tem sempre um filho que tem que ter mais atenção que o outro. Então, é isso que a gente pondera. Você... Né? Tem filho que te preocupa mais, tem filho que é mais independente, que nem quer sua ajuda. Então, tem filho que te pergunta, mas estou pensando em trocar de carro. Tem filho que você vê com o carro novo na porta. É assim. Então, cada filho tem o seu temperamento, a sua bula, né? Como eu diria. Tem que vir com bula, tem que... Deus falhou. Às vezes eu também... Porque a gente tá nessas, né? Ai, vamos ter o segundo, não vamos ter o segundo. Não agora, mas, né? Pensando. E aí eu fico assim, ai, meu Deus, mas ter outro. E aí tem que dividir o amor que você tem por um com o outro. Dividir. Então... mas é que quando você não tem... É difícil você entender, né? Eu acho que nem era difícil eu entender o que era o amor de mãe antes de ser mãe. Não dá pra entender. E aí, ser mãe de um é diferente de ser mãe de dois, sabe? Então, sei lá, muito doido. A gente dá conta. E assim, pra você, amor de mãe é amor em dobro? Amor de mãe não, amor de vó é amor de mãe em dobro? Como... É um amor amadurecido, sabe? É um amor... diferente. É diferente. Eu moro em Itupeva, não consigo ver vocês com tanta frequência. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, às vezes... E eu fico lá, eu acordo com o pai, eu tô lá na cama com o pai, eu falo, tô com uma saudade da Gigi. Da Gigi! Não, ela manda mensagem pra mim assim, tá tudo bem com a Gigi? Ela não pergunta de mim mais. É tipo, tá tudo bem com a Gigi? Aí eu falo, eu fico, hoje tem a tecnologia, eu fico lá, e Fabi não postou nada, como será que tá a Gigi? Fica assistindo e fica vendo. Eu fico atualizando, sabe? Eu fico atualizando ali o Instagram pra ver se tem alguma novidade, assim. E, última pergunta aqui pra finalizar. Já? Última não, tem mais duas. Uma você acha que é essencial ter uma rede de apoio durante a gravidez? Você teve muito avó durante a gravidez e o puerpério, a amamentação, enfim, toda a maternidade. Você teve a avó muito presente, né, que cuidava da gente sempre. Eu até tava falando que a avó era palpiteira, mas a sua avó foi essencial na infância de vocês, porque
por mais que tivesse alguém em casa e tudo mais, eu tinha o olho da avó, assim, né? Sim, a confiança, né? A confiança. Até eu brincava que a avó precisava ter um carro escrito assim, autoescola. Escolar. Porque ela levava na escola, ela levava no dentista, ela tinha toda essa função, né? Então, ela morou com a gente. Sou muito grata, mãe. Te amo, sou muito grata. Ela morou com a gente por muitos anos, né? Morou. E agora ela é bisa, gente. Bisavó. São poucas as pessoas que têm essa chance, né, de ser bisavó. E ela morou com a gente por muito tempo e levava na escola, no balé, no inglês, isso, aquilo, fazia comida, cuidou da gente por muito tempo. Então eu tive muita sorte nesse aspecto de ter avó, de poder ter uma empregada em casa e tudo mais, mas a gente, né, mães, não se culpem se vocês tiverem que pôr na escolinha para trabalhar, não se culpem. Tem que conciliar, né? Isso que eu até ia perguntar, como conciliar o trabalho com a maternidade, né? Então, o importante é qualidade naquele momento que você tem com o seu filho, né? Então, aqui você tem o quê? Um fim de semana? Qualidade nesse fim de semana. Então, eu sempre me preocupei, o que nós vamos fazer esse fim de semana? Qual vai ser a atividade desse fim de semana? Então, era zoológico, né? A gente tinha que fazer alguma coisa para estar junto, né? Então, a gente tinha as atividades de tempo junto, assim. É que eu ainda tô muito no começo, né? 6 meses. Então, eu ainda tô nessa briga interna comigo de como conciliar o trabalho. Ainda que eu fique em casa, eu tenho todo esse privilégio de trabalhar de casa, de estar com ela sempre e de ter ajuda. Mas é você tentar conciliar o seu lado mãe, o seu lado trabalhador, o seu lado mulher também. Nunca esqueça do seu lado mulher. Nunca. Por quê? Eu sempre tive isso na cabeça. Pode ser que um dia um de vocês tenha pensado, minha mãe se preocupa mais com meu pai do que comigo. Eu sabia que um dia ia voltar a ser só nós dois. E eu tinha que cultivar o meu casamento, meu lado mulher com ele, sabe? Assim, então, sempre fui muito vaidosa, sempre fui muito carinhosa, sempre tive uma vida muito boa com seu pai. Sempre preservei isso. É porque assim, né, quando a mãe tá bem, quando os pais estão bem também no relacionamento, isso também faz um bem pros filhos, né? Mas a mulher é a sábia de fazer um casamento ser bom, sabe? Então eu sempre fui muito preocupada com isso, de querer ter um bom casamento pro meu futuro, né? Sabe assim, imaginar. Porque o filho cresce e vai embora, né? Vai cedo, às vezes, sabe? Vai cedo. Os meus 3 foram embora muito cedo. O filho cresce e vai embora, e às vezes ali quem você tem como companheiro de vida, como parceiro, é quem vai ficar até a sua velhice. Não que os filhos não vão ficar, né? Acompanha, mas é diferente. Eu tinha essa preocupação, sabe, de não querer... Tem muita mãe que as tais sogras, que meus genros que me digam, que eu não sei o que meus genros pensam, mas tem muitas mães que atrapalham o casamento dos filhos, sabe? Elas querem continuar com aquela relação de antes, sabe? Sendo que a gente tem que ser preparado para isso que vai acontecer, que o filho vai... A gente ouve falar que o filho vai voar, e esse dia chega rápido, sabe? Passa muito rápido. Então, eu sempre me preocupei com isso, sabe? Eu sempre fui muito vaidosa, sempre me preocupei muito comigo, de estar sempre ali bonita pra mim, primeiro pra mim. Sim, né? Sempre, né? E de ter um bom relacionamento com seu pai, assim, de saber que um dia ia voltar a ser um casalzinho de novo de namoro. Assim. Com o ninho vazio, com os filhos crescidos, casados. Mas eu tô nessas, assim, agora entendendo que ainda existem as outras versões, né? A gente se torna mãe, e aí por um período ali, que é o começo, é tudo muito intenso, a gente fica muito só vivendo aquilo. E aí você tá ali só na vida de mãe, na maternidade, não sei o quê. Mas aí quando as coisas vão começando a melhorar, você vai começando a voltar a enxergar o todo, né? E não ficar focado só ali. E vai começando a entender que ainda existem as outras versões de você dentro de você, né? A pessoa que vai trabalhar, a mãe, a mulher, a esposa, a amiga. E aí você vai se redescobrindo ali aos pouquinhos, cada um no seu tempo. Mas isso também é muito importante. A gente tem que saber dividir nosso tempo com todas as nossas funções, sem se culpar. Sem se culpar, sempre. Mami, foi muito bom bater esse papo com você. Já estamos encerrando. Quero te desejar também um feliz Dia das Mães. Ai, filha, pra você também.
Esse episódio foi muito especial. Obrigada por participar aqui no Dia das Mães. Agora mãe, agora avó, né? Mãe em dobro. E, gente, a vida de mãe, ela é desafiadora, ela tem seus altos e baixos, seus momentos delícia de cheirar o pezinho, o chulezinho do neném, mas também tem os chorinhos de madrugada, né? É assim, vida real. E vai ser assim por aqui no nosso podcast Vida de Mãe. Bate-papo gostoso, leve, descontraído, sempre com convidados especiais, diversos assuntos pra gente conversar aqui com vocês. Não esquece de já seguir a gente nas redes sociais, @Vida de Mãe Podcast. O meu é @Fabi Santina, da nossa convidada, @Marisa Santina. O canal é o YouTube Fabi Santina e o canal de cortes Vida de Mãe Podcast. Então segue todo mundo lá, né, pra ficar sempre de olho. Sugerir convidados, sugerir temas e não perder nada. Quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Hoje é um dia muito especial. Hoje eu sei o significado desse dia, né, com a minha filha. Ai, meu Deus. E é isso, gente. Um beijão. Espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente volta para falar mais outros assuntos da vida de mãe.